Graça e paz, igreja do avivamento. Amém? Privilégio, um presente poder estar aqui junto com vocês e compartilhar da palavra de Deus, compartilhar com a liderança, compartilhar com os pastores. É sempre uma alegria poder estar até aqui. No sábado, ontem, nós estávamos ensinando ali na Academia do Reino e eu estava provocando ali o Wellington e a Taína para assumirem a Academia do Reino aqui em Paranavaí no ano que vem. E estava provocando ali o pastor Fábio Ricardo para que ele incentive o processo. Então, pode ser que algo especial aconteça no ano que vem aí. Estamos provocando. Uma alegria poder compartilhar e ver o que Deus está fazendo entre vocês. Tive uma visão muito interessante quando nós louvávamos. Parecia que era, nem sei como descrever, mas era um rio que vinha do céu e daí ele se juntava e descia sobre a igreja. Um fluxo muito intenso do mover de Deus sobre a vida de vocês aqui. E me alegro pela bondade e o amor dele sobre nós. Amém? A pastora Silvia, ela ficou em casa para apoiar as filhas. Elas estavam ali organizando uma conferência de mulheres, passaram o sábado na conferência, então peço a compreensão porque ela não está aqui, mas ela estava conversando com ela, está acompanhando o que acontece aqui nesse final de semana, sempre interessada. O que se fez hoje? Aí tem que dar um relatório, não, fiz isso, fiz aquilo. Muito bem, eu queria compartilhar com vocês a história de um jovem. Tem um jovem aqui de 20 anos ou não? Por ali, 19, 20, 21. Nenhum nessa idade aqui. Só os jovens de um pouquinho mais velhos, né? Os jovens que deram certo. Os jovens que estão no caminho. Esse jovem tinha 20 anos. E ele recebeu um desafio de assumir a posição de seu pai. E ele foi fazer as suas ofertas a Deus, passou um tempo ofertando a Deus, e naquela noite ele dormiu depois das suas ofertas. E nessa noite que ele estava dormindo, ele teve uma visitação, uma manifestação de Deus, e depois ele conta que ele não sabia se ele estava dormindo, se ele estava acordado, porque é aquele tipo daquele sonho que você está vivendo ele, está envolvido nele. E Deus veio conversar com ele e fez uma pergunta. Nesse novo desafio que ele se encontrava, o que se quer que eu te faça? Você fez as ofertas, você orou a Deus, você orou a mim, mas o que queres que eu te faça? E aqui vale uma pergunta para você e para mim. O que um jovem de 20 anos iria pedir? Nós vivemos numa sociedade muito consumista, e nós, a partir desse ponto, nós pensamos em coisas. E muitas vezes as nossas orações estão envolvidas em coisas que nós gostaríamos. E num ambiente humanista, onde o ser humano é o centro, onde estamos preocupados conosco, e às vezes dizemos e brincamos assim, todo mundo está preocupado consigo, só eu estou preocupado comigo. E às vezes daí a gente quer a saúde, a gente quer se sentir bem, a gente quer a cura. Esse jovem, ele fez um pedido diferente no sonho, que Deus se admirou muito disso. E ele disse assim, Deus, eu estou diante de um grande desafio pessoal, assumir a responsabilidade do meu pai. E o desafio é grande demais para mim. Eu não sei fazer isso. Eu peço que o Senhor me dê discernimento. Eu quero saber julgar entre aquilo que promove o bem para esse povo, porque é um povo muito especial. O Senhor ama esse povo, e como eu vou conseguir servir esse povo de maneira adequada? E Deus, ele respondeu assim, uau! Um jovem de 20 anos pedindo entendimento para servir o seu próximo e não olhando para as suas questões pessoais. Essa história está lá em 1 Reis, capítulo de número 3.
Eu gostaria de ler essa história junto com você. Primeira Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3. Primeira Reis 3:3, eu vou ler da Revista Atualizada. E diz assim: Salomão amava o Senhor, e andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Ele amava a Deus, mas ele tinha um coração dividido com as coisas do ocultismo. E continua dizendo, foi o rei a Gibeon, o Gibeon era o lugar onde estava o tabernáculo de Moisés, para lá sacrificar, porque era o alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele lugar. 1000 animais. Pensa uma fila. Quantos caminhão dá isso? De bois, de ovelhas, que ele trouxe de oferta. Não foi pouca coisa. Imagine o tempo, quanto tempo levou ofertar e queimar tudo. Versículo 5, em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. E disse-lhe Deus, pede-me, o que queres que eu te dê? E Salomão respondeu, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. Porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que não pediste eu te dou, assim riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai Davi, prolongarei os teus dias. Interessante que Deus coloca um condicionante, né? Se andares nos meus caminhos. Versículo 15, despertou Salomão, e eis que era um sonho. E veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão, então, em torno dos seus 20 anos, ele assumiu o trono de Israel, filho de Davi, com a mãe Batseba. O período que nós lemos aqui é 970 anos antes de Cristo. E o reinado dele durou 40 anos. Então, se ele começou com 20, ele foi até os seus 60 anos. O que marcou o reinado dele é algo interessante que nós falamos do Templo de Salomão. Com muita pompa foi construído, muito ouro, são bilhões de dólares em ouro que foram colocados ali, que se tornou a obra mais famosa. Também foi o tempo em que o reino de Israel alcançou o seu ponto mais alto, o seu apogeu, em um período de grande prosperidade. Ele teve um entendimento
de separar 12 fontes de renda para o reino. Isso é um segredo da sabedoria de Salomão. Hoje se fala que você e eu, nós deveríamos ter mais do que uma fonte de renda, que deviam ter 2, 3. Salomão tinha 12 fontes de renda. Provavelmente nem cobrava o imposto de renda. Ele tinha para cada um do mês uma pessoa responsável para pagar as contas daquele mês. Então trabalhava 11 meses, pagava a conta daquele mês. Ele trabalhava com cavalos, ele tinha minas de ouro, minas de pedras preciosas, ele tinha várias fontes de renda que ele trabalhava. Ele foi um dos que abriu rotas marítimas, fazendo comércio muito intenso, e então ele levou a Israel uma riqueza extraordinária. A sabedoria dele foi legendária porque ele foi conhecido por sua inteligência e julgamentos. Logo após essa leitura que nós fizemos, tem aquela célebre história onde aparecem duas mães com um filho e as duas estão dizendo que o filho é dela. E como é que se vai decidir uma questão assim? Uma mãe dormiu sobre o filho e morreu o filho, ela pegou o outro e trocou o filho. E de manhã a mãe, ela percebeu que não era o filho dela. E ela ainda aí teve uma disputa. E Salomão, ele disse, traga uma espada aqui. Pensa numa situação dramática e violenta. Vamos cortar a criança no meio. Pronto, está resolvido. Cada um pega uma parte. E automaticamente a mãe verdadeira diz, por favor, não. Aí ele já teve discernimento. E assim, Deus usou ele em vários momentos. Como eu disse, ele teve uma expansão comercial muito grande, riqueza e esplendor, então o reino alcançou seu auge econômico. Se nós vamos um pouquinho mais adiante, no capítulo 4, tem alguns versículos que eu gostaria de ler para você, a título de curiosidade, entendimento do que Deus fez na vida de Salomão por causa de um pedido. Por causa de um sonho, a vida dele foi mudada. E diz aqui no capítulo 4, versículo 29, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento em larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. 1 Reis 4, versículo 30. Era a sabedoria de Salomão maior do que a todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Ele era mais sábio de qualquer pessoa inteligente que se possa pensar hoje. Elon Musk ele colocava no bolso. E outros que se possa imaginar. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã, Israelita, do que Emã, Cacol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Veja só, ele compôs 3.000 provérbios. Nós temos muito deles no livro de Provérbios e Eclesiastes. E foram os seus cânticos 1.005. Ele era músico também, compunha músicas. Era poeta. 1.005. Interessante, tão exato, né? Discorreu sobre todas as plantas. Ele era, acho que é biólogo, né? Desde o cedro até o Líbano, até o isopo que brota nos muros, assim... de toda a cadeia, né? Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Zoologia também era a casa dele. De todos os povos que vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Uma das histórias interessantes é a rainha de Sabá. Ela veio desafiar ele na sabedoria dele, trouxe ofertas volumosas para ele, discutiu, conversou com ele, debateu vários assuntos com ele, e ele superou em tudo. E ela disse, o que contaram para mim não é nada em relação àquilo que eu experimentei hoje aqui com você. E na saída, Salomão disse, espera aí. E ele dobrou as ofertas na vida dela, assim por dizer. Encheu ela de tesouros, para que ela pudesse ir para sua casa. Alguns consideram, inclusive, que o etíope lá de Atos era a descendência dessa rainha de Sabá. O modelo
do pedido de Salomão é muito interessante para você e para mim, no nosso dia a dia. Primeiro, Salomão entendeu profundamente a responsabilidade dele. Por quem ele era responsável. E ele pediu: eu preciso de sabedoria para servir essas pessoas, para abençoar essas pessoas. Eu quero ver essas pessoas bem, eu quero ver elas com graça, com favor, eu quero ser compreensivo toda vez que eu julgo as coisas, ser justo com eles, um coração entendido para abençoar as pessoas. E Deus se agrada disso. Do que ele se agrada? Quando você não ora para você, de você para você mesmo. Quando você pede as coisas só para você. Ele se agrada quando você ora para abençoar pessoas. Você prospera no seu trabalho, na sua profissão, quando você não olha o que você vai ganhar com isso, mas de como você pode abençoar as pessoas que estão ali com você. A mente é diferente. Nós estamos num ambiente de pessoas que pensam de si para si mesmos. Quando que a palavra de Deus para nós, ela ensina que a vida faz sentido quando nós pensamos em favor dos outros, em como nós podemos abençoar os outros. E disso Deus se agrada. Deus disse: não houve ninguém como você antes, nem depois de ti levantará ninguém semelhante a ti. E essa noite é um convite pessoal para você, é um pedido profético, é uma palavra profética. Hoje Deus pergunta para você, Deus ministra o seu coração e faz uma pergunta: o que você quer que eu te dê? Não responda muito rápido. Procure ouvir. Mas até o final do culto quero te convidar a você ter a sua oração pronta. O que queres que eu te dê? Essa história marca a nossa vida. E você tem a palavra de Deus que diz lá em Tiago, da seguinte forma, Tiago 1, versículo 4. Tiago 1, versículo 4. Se, porém, algum de vós necessita da sabedoria, o que eu devo de fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, Ele é generoso e nada retém, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Interessante que Deus diz aqui assim: porém, quando você for pedir, você pede com fé. Pede com um coração ligado naquilo que você está pedindo, em nada duvidando. Porque o que duvida, ele diz, é semelhante à onda do mar, impedida para lá e agitada para lá e para cá. Quando nós vivemos debaixo de emoções e de pensamentos que vêm e vão, nós somos assim. E não alcançamos nada, ficamos para lá, para cá, para lá, para cá. Ficamos andando que nem o siri, né? Para lá, depois anda um pouquinho para cá. E não avança naquilo que Deus tem preparado. A sabedoria, o que ela é? A sabedoria não é apenas adquirir conhecimento. A sabedoria é algo espiritual, conforme se vê nesse texto, porque é fruto de oração. Nós podíamos definir assim, a sabedoria é a habilidade divina de aplicar a verdade de maneira certa, no momento certo, pela razão certa. Em Eclesiastes ele diz assim: o sábio, ele discerne o propósito, ele discerne o tempo e ele discerne o modo. Saber o que Deus quer, como Deus quer e quando Deus quer que as coisas sejam feitas. A sabedoria tem a ver com eu tenho uma compreensão da palavra de Deus e eu sei aplicar na minha vida, eu sei o que fazer com aquilo que Deus me diz. Muitas vezes, quando existem as manifestações do Espírito Santo entre nós, você está ali no seu grupo familiar, alguém ora, alguém dá uma palavra de conhecimento, que é o diagnóstico. Mas o que eu faço com isso? Aí vem a palavra de sabedoria, que diz para você o que fazer a partir daquele diagnóstico que você vai recebendo. A sabedoria é um fundamento verdadeiro e para o sucesso na vida.
Ela é o principal que deve ser buscado antes de riquezas, antes de comida, antes de vestimentas, antes de qualquer coisa. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Salomão, conhecido como o mais sábio que viveu, ele deixou para trás os provérbios. E nesses provérbios é um mapa da mina. Ele deixou ali um plano descritivo, escondido em meio a todos os seus provérbios, porque eu percebi na caminhada com Deus, nos meus últimos 50 anos, que Deus gosta de enigmas. Por que ele gosta do esconde-esconde? Por que ele não fala direto? Porque ele quer que a gente busque. O serviço de Deus, Salomão fala nos provérbios, o negócio de Deus é esconder as coisas. E o negócio dos reis é descobrir as coisas. Na natureza, você tem muitos exemplos daquilo que Deus escondeu, a sabedoria, o conhecimento dele, a maneira dele agir. Ele escondeu na natureza, por exemplo. Ele escondeu o propósito o seu propósito de vida, ele escondeu no seu coração. Eu tenho provocado os irmãos lá em Curitiba, e onde que eu vou a responder 5 perguntas. De onde você vem? Qual é a sua origem? Quem é a sua fonte? Eu vim de Deus, e você? Veio de uma ameba? Quem você é? Fala da sua identidade. Diga assim, filho amado. Qual é o seu propósito de vida? Para que você nasceu? Eu não sei, Senhor. Como é que eu vou saber? Então procure, busque, porque Deus já depositou o propósito dele no seu coração. É como eu tenho dito, é como no celular, você já veio com o programa embutido dentro de você, já veio carregado. O seu propósito não está lá fora, o seu propósito foi revelado em você. E quem busca, encontra. Quem bate, a porta abre. Quem pede, vai receber. Uma pergunta que nós não fazemos, e ela é extraordinária, e acho que é uma das perguntas que Deus mais interessa, que está junto com o seu propósito, que é: qual é o seu potencial? Qual é o potencial que você tem? O Império das Trevas dizia: quem é você? Você não tem família nobre. Você não tem dinheiro. Quem é você para fazer alguma coisa? Quem sou eu para ensinar? O inimigo trata esse tipo de pensamento que ele fica lançando para quê? Para cercear e cortar a sua curiosidade sobre o potencial que Deus colocou na sua vida. Te dá uma dica. O potencial tem um nome. Se chama Espírito Santo. Você é tudo que o seu pai disse que você é. Você tem tudo que você tem. Você tem tudo que o seu pai diz que você tem, e você pode todas as coisas que o seu pai diz que você pode. E a 5ª pergunta: para onde nós estamos indo? Oncotô, poncovô. Para onde que nós estamos indo? A gente fica ansiando, eu quero ir para o céu. E no meio da mensagem Deus diz: não pense em termos de lugar. Pense em termos de em quem você está se tornando. O projeto de Deus para a sua vida é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que você chegue à medida da estatura de Cristo Jesus. Que você seja como Jesus. É muito mais do ser do que do destino para onde nós vamos. Voltando para Salomão. Tudo começou na vida dele com um pedido honesto. Senhor, dá-me discernimento. Qual é o seu pedido honesto que você tem? Um pedido de coração. Um pedido que queima no seu interior já há muito tempo. E que você está esperando para pedir para Deus. Nós temos falado sobre discipulado, também falamos sobre esse final de semana mais uma vez.
Às vezes pode ser um tema controverso, às vezes temos um pouquinho de dificuldade com experiências negativas e assim por diante. E o Senhor Jesus, ele pediu uma coisa para nós fazermos discípulos. Tem a ver com o nosso propósito de fazermos seguidores de Jesus, levarmos os nossos amigos a servir ao Senhor Jesus como você serve. Simplesmente ser amigo e trazer junto, para que eles venham a esse lugar e adorem juntos conosco. Que eles venham à nossa casa para que experimente o que nós estamos esperando. Assim como nós fomos resgatados das trevas, nós queremos alcançar os nossos amigos. Talvez hoje você possa orar assim: Senhor, dá-me sabedoria para fazer discípulos. E aí eu me lembrei do versículo de Provérbios que Salomão escreve em Provérbios 11:30. Ele diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O que faz discípulos é sábio. E a minha oração é que você deseje por essa sabedoria de ser amigo de pessoas para trazê-las para a fé em Cristo Jesus. Algumas coisas que eu queria pontuar contigo sobre a palavra de Deus, e eu não vou ter muito tempo para mergulhar em cada um dos pontos, eu vou citar com você. Provérbios 1:7 diz assim: aonde que a sabedoria começa? O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Um pouquinho mais adiante, no livro de Provérbios, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não sei se você tem orado por isso. Senhor, encha o meu coração de sabedoria. Encha o meu coração de temor do Senhor. Eu tenho orado muito por isso. E quero orar muito ainda. Que o temor do Senhor conduza a minha vida. O temor do Senhor é um profundo respeito. O temor do Senhor tem a ver com não tomar nenhuma decisão sem antes orar a Deus. Esses dias um amigo que quer ser deputado federal, ou estadual, e ele veio: eu quero o seu apoio. Eu tenho apoio, você é bom. Mas eu quero o teu apoio exclusivo, meu irmão. Eu preciso orar primeiro. Você é meu amigo, mas eu não vou para te agradar, dizer que eu vou te apoiar. Eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus pela sua vida, abençoar a sua vida, o seu caminho. O temor do Senhor nos leva a ter um profundo respeito e de não tomar uma decisão sem antes consultar o Senhor. É tipo assim: Deus me livre de tomar uma decisão sem perguntar para Deus. Aí tem uma campa dentro. Acho que não tem dinheiro. Desde quando? E o dinheiro é nosso Senhor. A sabedoria diz: Senhor, eu gostaria de levar o meu filho ali. Como é que eu consigo financiar isso? Isso é sabedoria. É o temor do Senhor em ação. É dizer: eu tenho esse profundo respeito. Você pode perceber o temor do Senhor na vida de Isaías. Isaías estava muito triste porque o rei que ele gostava muito, o rei Urias, havia morrido, e ele estava nesse tempo assim de luto, orando, e de repente o céu se abre e ele vê a Deus, e o temor de Deus encheu o coração, e ele disse: ai de mim, eu vou morrer porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Temor do Senhor chega a esse nível. Um medo: eu não quero pecar contra Deus, eu não quero desonrar a Deus com os meus olhos, eu não quero desonrar a Deus com os meus pensamentos, as minhas palavras, o que eu ouço. Eu quero fazer o que agrada ao meu Pai, pensar, ver, olhar como Ele o faz. O temor do Senhor, ele vai te ensinar a investir em sabedoria. E ele diz assim em Provérbios 4:7: o princípio da sabedoria é adquire sabedoria, pague. Vai ter a academia do reino? Senhor, me dá um jeito, me dá o dinheiro, porque eu quero participar nisso. Tem o encontro dia 20 aqui, como é que é? Dia feliz? Não é? Nós chamamos de dia feliz, mas aqui é dia da família.
Senhor, quem que eu posso trazer? Senhor, me dá entendimento das coisas que eu preciso, me dá sabedoria para conseguir trazer o meu amigo para esse tempo. Assim, com tudo que você possui, adquire o entendimento. Hoje é tão fácil adquirir, está tão gratuito o aprendizado, qualquer coisa que se queira aprender. Se você se dedicar a todo dia ler um capítulo de Provérbios, você vai ler ele em um mês. Tem pessoas que leem Provérbios todos os meses, vão rodando Provérbios. Investe tempo, você precisa investir tempo para adquirir a sabedoria. O conhecimento ele tem muito a ver com a informação, a sabedoria tem a ver com a direção. A sabedoria é a voz de Deus aplicada às suas decisões diárias. Amém, queridos? Segunda coisa, humildade para pedir. Primeiro é o temor do Senhor, o segundo é a humildade para pedir. Em Tiago nós lemos, se alguém precisa de sabedoria, então peça a Deus. Mas Deus sabe todas as coisas? Sabe. Mas Ele não sabe se você sabe. Ou melhor dizendo, eu não sei que eu preciso. Eu preciso pedir. O agir do Espírito Santo na sua e na minha vida não é automático. Mesmo que vocês tenham sido batizados com o Espírito Santo. O mover do Espírito Santo, o Espírito Santo espera que você o convide para suas decisões. Ele espera que você, quando você ora, como nós conversamos em junho, que você peça para Ele, Espírito Santo, eu não sei como orar, por gentileza ora por meu intermédio. Eu não sei como pregar, por gentileza fale por meu intermédio. A sabedoria, ela tem essa graça. Eu admito diante de Deus que eu preciso de ajuda. Antigamente se dizia assim, não, deixa com o beck aqui que eu resolvo. Não, deixa com o beck com Deus não funciona. Eu preciso dizer, Senhor, eu não sei, eu preciso de sabedoria. É interessante que quando você percebe o agir de Deus, muitas vezes Deus faz perguntas. Ele perguntou para Ezequiel, e aí, esse vale de ossos secos pode viver ou não? Ezequiel foi ligeiro, né? O Senhor que sabe. Então profetiza, filho do homem. Ele não negou. Nós muitas vezes, não é possível, pela nós não dá jeito isso aqui. E ele não fechou a porta, ele só não sabia como responder, ele disse o Senhor que sabe. E quando Deus diz profetiza, ele profetizou. Com entendimento, sem entendimento, ele obedeceu simplesmente. A sabedoria era o que diferenciava e veio diretamente do céu na vida de Salomão. Por quê? Porque ele pediu. Deus perguntou e ele pediu. A sabedoria tem a ver com isso. Quando eu digo eu já sei, Deus diz então tá, você já sabe. Por que Deus deixou isso acontecer? O meu professor, eu estou estudando lá as coisas de saúde, e ele tinha um problema de estômago, para poder digerir bem a comida, ele tomava lá 11 tipos de coisas diferentes. E aí ele começou a ficar chateado com isso e começou a procurar soluções. Começou a orar a Deus, e Deus foi dando soluções para ele e resolveu o problema do estômago dele. Daí ele disse, mas Deus, por que o Senhor não me falou antes isso? Você não pediu? Sim, Deus pede esse coração disposto a pedir por sabedoria. Você tem percebido alguma área da sua vida, você acha que é Deus que vai fazer, sem você pedir, sem você estar interagindo com aquilo que Deus está falando? Deus está pedindo para você, peça o que você precisa. Admita que você não sabe. E aí a sabedoria, ela vem ao seu encontro. Então, depois de pedir, eu preciso fazer o quê? O terceiro é poder ouvir. Às vezes eu quero, mas eu preciso parar para ouvir. Nós vivemos numa geração que não quer ouvir, que quer falar, que quer dar opinião.
Nós temos muitas vezes a dificuldade nas escolas, ou tem dificuldade até de ensino na igreja, porque a gente já quer opinar sobre os assuntos, porque ouviu isso e aquilo, ouviu algumas coisas e já quer dar opinião. E não é uma geração que sabe ouvir. E Jesus, ele disse assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Provérbios, capítulos 1, 5, ele diz assim, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Uma versão mais ampliada diz assim, homem sábio, ele sabe ouvir, e aumentará o conhecimento dele. E o homem entendido alcançará conselhos sábios. Não o homem que fala demais. Não o homem com opiniões mais altas ou mais inteligentes. Mas o homem que sabe ouvir. Ouvir é a marca da sabedoria. E isso mostra humildade, mostra maturidade, mostra um coração ensinável que está disposto a receber a palavra de Deus. A sabedoria, ela vem para aqueles que ouvem. E não apenas ouvem sons. Às vezes a gente diz assim para o filho, você não ouviu eu falar? Ele ouviu. Mas o que você está dizendo? Quando se diz assim, você não ouviu? Não, você está esperando que ele obedeça, né? Que ele faça isso. Ele ouviu o som. Mas ele não executou, então ele não ouviu. É o mesmo com a palavra de Deus. O interessante é que o Salmo 119, 130, ele diz assim, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Outro lugar nos Salmos ele diz, o Senhor me deu ouvidos de um erudito. Outro lugar ele diz, o Senhor me fez mais sábio do que os sábios da terra, do que os meus professores. Pergunta, a quem você tem ouvido? Quem tem determinado as suas decisões? É a sua dor? É o que alguém fez? É uma machucadura? É uma sabedoria que da internet apareceu? A quem nós ouvimos? A quem nós prestamos o nosso ouvido? A quem você empresta o seu ouvido, essa fé você tem. Por exemplo, se nós andamos com muito medo, porque nós olhamos as coisas e a igreja se acostumou a pregar o anticristo e não o governo de Cristo sobre as nossas vidas, e muitos na igreja estão com medo. Por quê? Porque ouviram coisas que não batem com as escrituras. O reino de Cristo aumentará e não tem fim. A quem nós ouvimos? Porque a quem nós ouvimos, essa é a fé que nós temos. Se temos medo, se temos amargura, é as coisas que nós ouvimos. Porque é pelo ouvir que a fé se estabelece. Para o bem ou para o mal. Não é assim? Vocês estão aqui ou não? Também. A quarta coisa, a diligência traz a promoção. Provérbios 22, 4 é assim. O que eu faço com o que eu ouvi? A Bíblia diz assim, o galardão da humildade, o galardão, a recompensa do temor do Senhor são riquezas e honra. Antes de você tomar decisões financeiras, você procura primeiro ouvir. E aí você trabalha com diligência. Provérbios 10, 4 diz assim, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. A diligência é você pegar um trabalho e executar bem aquele trabalho. Salomão, ele ensina que a mão do diligente, ela vai enriquecer. E na cabeça de Deus, no pensamento de Deus, a riqueza, ela vem como fruto do trabalho. Não como fruto das... Nem sei bem o que é isso, o tal das bets, de jogatina. Isso é destruição, está destruindo muitas famílias. A riqueza, ela vem pelo trabalho diligente. Essa é a mente de Deus. É o que, pastor? Uma menina começou a trabalhar na limpeza de uma empresa. Ela começou a trabalhar, limpar.
E ela começou a observar as coisas como eram feitas. E ela percebeu que ela podia economizar nos produtos, ela podia otimizar o seu tempo se ela fizesse certas sequências de coisas. Ela não pensava como uma empregada. Ela não pensava como alguém que trabalhava pelo salário. Ela pensava como alguém que era dona do negócio. Ela trabalhava e via todos os processos. E o que acontece com uma pessoa assim? A pessoa que supervisionava o seu trabalho, ela é uma excelente funcionária, ela trabalha bem. E ela já foi promovida. E não demorou muito para ela administrar todo o prédio, porque ela tinha o entendimento de servir e procurar o bem da quem eles serviram. O seu trabalho, você não trabalha como um diligente pelo seu salário. Você não vai para o seu trabalho simplesmente para cumprir o que se fizeram isso não é sabedoria. Enquanto você trabalha, você vai aprendendo os processos, você pensa como um empreendedor, você pensa como aquele que está aprendendo uma habilidade, um entendimento, e enquanto isso você tem uma ajuda de custo. Até o momento que você vai perceber que Deus vai te honrando. Quando nós somos fiéis nas pequenas coisas do nosso trabalho, o que acontece? E pensamos não como um empregado, não como um assalariado, mas pensamos como homens e mulheres de Deus, que quando fazem alguma coisa, fazem para a glória de Deus. Não fazem pelo salário, fazem pela glória de Deus. Que Deus seja glorificado. É conhecido a história da Suíça. A Suíça hoje nós vemos assim, achamos que eles sempre foram assim. A capital chamada Bern, ela tinha esgoto a céu aberto. O evangelho chegou, a igreja disse, isso aqui tem que mudar. Nós precisamos resolver isso aqui. Aí eles começaram a trazer as transformações. O que fazia relógio, ele mudou a maneira de pensar. Ele não fazia relógio para ganhar dinheiro. Ele fazia relógios para glorificar a Deus e servir muito bem os seus clientes. Eu vou fazer o melhor relógio do mundo, porque eu quero honrar a Deus com o meu trabalho. E eles se tornaram muito conhecidos. O que fazia chocolate, ele disse, eu vou fazer o melhor chocolate do mundo, eu quero glorificar a Deus com o meu trabalho. Uma pena que estão colocando muito açúcar, né, para a gente ficar dependente do chocolate, né? A gente tem que comer os 70, os 60, os 70 para ter saúde. Mas no começo não era assim, não era pelo dinheiro. Era pela honra de Deus. O que fazia sapato, fazia o melhor sapato da época. O que fazia qualquer trabalho, a mentalidade das escrituras, da sabedoria de Deus é do diligente. Ele faz o seu trabalho para a honra e glória de Deus. Ele faz da melhor forma possível. Ele faz de forma para ir melhorando os processos. E ele trabalha para abençoar aqueles que o abençoam naquele momento. A humildade, para ouvir, ela nos posiciona no lugar correto, para a gente receber a sabedoria de Deus. A gente também poderia dizer assim, a sabedoria tem a ver com trazer soluções que são necessárias. Tem um agricultor nos Estados Unidos, temente a Deus, conversando com Deus, ele disse, Deus, me desvende o segredo do universo. E Deus diz, é demais para tua cabeça. Peça uma coisa mais simples. Ele plantava amendoim. Deus, me mostra o segredo do amendoim. O que a gente pode fazer com amendoim? E depois de um tempo ele tinha 300 produtos diferentes do que o amendoim pode fazer. Provavelmente você usufrui desse pedido em algum momento da sua vida. Esses dias eu li um outro testemunho de um irmão. Ele estava em comunhão com Deus e Deus disse assim, eu tenho todas as soluções para todos os problemas da terra. Eu sei como todas as coisas funcionam. Só que os meus filhos não me pedem. Aí ele trabalhava numa empresa de arco e flecha. Aí ele disse assim, Deus,
Então me desvenda o segredo do arco. Qual é o arco que ele se torna mais potente, mais forte e faz o melhor serviço? Hoje ele tem uma empresa bilionária, porque ele ouviu um conselho de Deus. Qual é a sua área? Qual é o segredo que Deus tem colocado na sua vida? Que coisas têm incomodado a sua vida que você gostaria de ter uma solução? O que Deus tem separado para você? Tenha humildade para pedir, tenha humildade para ouvir, tenha humildade para executar da melhor forma possível nas pequenas coisas. Comece pequeno, pense grande, comece pequeno e comece já o seu pedido. E podia aqui citar o exemplo do Hélio. O Hélio, ele trabalhava no chão de fábrica, veio de uma família onde o pai é alcoólatra, tinha tudo para dar errado na vida dele, mas conhecia Jesus, amigo do Ideu. E ele trabalhava ali no chão de fábrica e ele pensou assim, puxa, eu gostaria de ser supervisor. Aí ele recebeu a orientação, você quer ser supervisor? Pense como um supervisor. Antes de você ser, você tem que mudar a maneira de pensar. Aí ele diz, bom, como é que um supervisor pensa? Ele vê o todo, ele começou a ver o todo, ele fazia muito bem o seu trabalho, e quando ele via o seu colega do lado não conseguindo fazer o trabalho, ele ajudava ele. Ele começou a pensar os processos do trabalho dele, foi falar com o chefe dele, foi dando, o que seria fazer assim, 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 assim. O que aconteceu com ele? Ele se tornou supervisor. Aí ele percebeu que ele precisava avançar um pouquinho mais, e ele entendeu que ele precisava fazer engenharia mecânica. E aí se esforçou, se dedicou, trabalhou de dia, estudou de noite, e esse ano, acho que foi no meio do ano, ele se tornou engenheiro mecânico. Aí ele foi falar com o seu chefe, e aí ele foi promovido, ele acabou entrando para uma outra empresa, que a empresa ali não entendeu a vida dele, e ele pegou um lugar muito melhor para trabalhar. Mudando a maneira de pensar, você muda a sua maneira de agir. O outro colega nosso, o pastor Herman, ele trabalhava no hospital, um hospital muito grande, ele fazia 1.800 contas por dia, e a gente sempre orava, abençoava, orava com ele, abençoava, porque Deus dê a ele sabedoria e entendimento, que ele consiga surpreender, e ele se tornou um exímio, pensando como ele poderia servir melhor aquele hospital. E ele foi revisando algumas contas, e ele percebeu que nas contas, ele trabalhava em contas a receber, ele percebeu que tinha sido esquecido 5 milhões. Aí ele pegou a documentação, deu para o presidente do hospital, disse, isso aqui você tem a receber do governo federal. O presidente foi lá, apresentou, recebeu 5 milhões. Aí eu falei para o Herman, você recebeu 10%, não? Só que não souberam honrar. Pelo menos um prêmio, né? Uma gratidão. A cabeça do presidente talvez só fez o que tinha que fazer. Mas os olhos de Deus, bem feito, meu filho, gostei de te ver. Quando você trabalha com diligência, aí vem um ponto. O Senhor me ajuda. Guardar o coração, Provérbios 4:23, sobre tudo que se tem, guarda o seu coração. Porque o que acontece? Sendo diligente, a riqueza vai te alcançar. A honra vai te alcançar. E essas duas coisas podem dividir o teu coração. Guarda o teu coração. Como? No temor do Senhor. Guarda ouvindo a Deus. Guarda se humilhando diante de Deus, não dizendo que eu já sei. Aí quando você lê a história de Salomão, o que aconteceu com ele? Ele não seguiu seus próprios conselhos. Ele dividiu o seu coração e ele fez o que Deus disse para não fazer. Havia uma orientação muito clara para os reis em Deuteronômios 17:17, que Deus dizia assim: o rei tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará para si mesmo prata e ouro. O que Salomão fez? Tinha 700 mulheres.
Não suficiente, ainda tinha 300 concubinas. A riqueza e toda a sabedoria, toda a pompa, fez que essas mulheres dividissem o seu coração, e aquele que construiu o templo de Salomão, o templo tão belo, construiu outros templos para deuses pagãos. E ele dividiu o seu coração. Aquilo que ele não tinha resolvido na sua juventude, ele não foi liberto na sua juventude. Quando ele foi mais velho, foi o tropeço na vida dele. As coisas que nós não resolvemos e deixamos meio que para trás, se nós não cuidarmos lá na frente, vai ser o nosso tropeço. Se Deus pede para que você resolva questões com pessoas, que você resolva questões de perdão, que você resolva questões de amargura, entregue isso, resolva isso. Porque se você não resolver a amargura que vai dizer como você pensa e como você caminha. Se você não perdoar, a falta de perdão vai decidir por você com quem você anda, com quem você não anda. O que você aceita, o que você não aceita da parte de Deus. Você não foi direcionado por Deus para ser guiado pelos traumas. Você não foi direcionado por Deus para ser guiado pela amargura, pelas chateações que a vida traz consigo. As ofensas estão aí todos os dias, a toda hora. É para dar uma sorrida assim. Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não seguiu totalmente o Senhor, como fizera seu pai Davi. O que isso diz? A sabedoria sem a obediência, ela se perde. A sabedoria te dá uma boa arrancada, mas a obediência que te coroa na sua vida. Para que você não só comece bem, mas termine bem a sua vida. Que você não comece bem no cuidado dos teus filhos, mas honre eles até o final da vida deles. Que você não comece bem honrando os teus pais, mas por toda a tua vida você tenha os teus pais em honra. Concluindo, Salomão, na sua sabedoria, ele chegou e disse, escreveu em Eclesiastes, ele diz, eu já tentei de tudo na vida, tudo é vaidade, a riqueza é vaidade, mulheres buscar os meus próprios prazeres é vaidade, tudo é vaidade. E ele resume dizendo o seguinte em Eclesiastes, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Tema a Deus e obedeça a Ele. Porque esse é o dever de todo ser humano. O temor a Deus e a obediência. Salomão então ensina que não basta começar com sabedoria, mas precisamos terminar com obediência. E hoje quero te convidar a um tempo de oração. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Aquela foto ali você apaga, viu? O convite, desde o começo. O que você quer que o Senhor te faça? O que você quer que o Senhor te faça na sua família? Na sua vida profissional? No seu serviço a Deus? No seu honrar a Deus? O que você quer? Por gentileza, feche seus olhos. Espírito.